Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Nesta aula nós iremos estudar sobre a posse, matéria de direito civil. Segundo Hering, a posse é a visibilidade do domínio, isto é, do direito de propriedade. Quando você tem a posse, as pessoas que estão ao seu redor veem você como dono, ainda que não haja por sua parte o intuito de incorporar aquela coisa ao seu acervo patrimonial. Com isso, podemos afirmar que a posse é uma situação de fato por meio do qual uma pessoa exerce sobre determinada coisa poderes aparentes que são externados como possuidor. Olha o que nos diz o artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Percebe que para ser possuidor tem que existir de fato o exercício da propriedade. E quando se fala possuidor de fato, o Código Civil deixa claro que não se exige nenhum documento para que uma pessoa seja possuidor. Por isso, podemos afirmar que a posse é um estado de fato que independe de instrumentalização. Basta o possuidor ter alguns poderes inerentes à propriedade. Se eu ocupo o imóvel por acreditar que ele está abandonado e passo a exercer todos os poderes inerentes à propriedade, nesse momento eu adquiri a posse. Eu passo a ser possuidor daquele imóvel. Mas eu tenho que saber identificar quais seriam esses poderes que estão inerentes à propriedade. E nós temos 4. Gozar, reaver, usar e dispor. Para que você não esqueça, podemos fazer uma associação mnemônica. Olha só, grude. G-R-U-D, grudar, reaver, usar e dispor. Olha o artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Repetindo, os poderes apresentados nesse artigo são gozar, reaver, usar e dispor. É só você associar que os poderes inerentes à propriedade estão grudados à propriedade. É um verdadeiro grude, gozar, reaver, usar e dispor. O proprietário, ele tem a faculdade de gozar, que é a mesma coisa de usufruir, retirar os frutos, usar a coisa, reaver como dispor dessa coisa. Esses são os poderes do proprietário. Se você tem todos esses 4 poderes, você tem a propriedade. Olha, você tem que ter os 4 poderes para você ter a propriedade. Mas se você tem apenas um ou 2 desses poderes, você não terá a propriedade. E sim a posse dessa coisa. Olha, você tem que ter os 4. Se não tem os 4, você tem a posse. Então agora nós conseguimos identificar quem é um proprietário. Ele tem que ter os 4 poderes, o grude, e quem é um possuidor. Então, numa prova, você consegue identificar quem é o proprietário. Ele tem que ter os 4 poderes. Se ele não tiver, ele é possuidor. E posse. E o que é posse? Posse é um estado de um poder socioeconômico sobre uma determinada coisa física. Isso é que vem a ser a posse. Agora eu quero que você entenda o que é composse. Você já sabe o que é propriedade, sabe o que é possuidor, o que é posse. E com posse, precisamos identificar o que é com posse. Nós vamos pegar lá no artigo 1199 do Código Civil. Se 2 ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contando que não excluam os dos outros compossuidores. Quando se fala em coisa indivisa, é aquela que, por sua própria natureza, não pode ser materialmente repartida sem prejuízo do conjunto ou da sua substância para o fim a que ela se destina. Isso também é denominado de posse pró-indiviso, que ocorre quando os copossuidores exercem a posse sobre partes ideais da coisa que é inviável à divisão. Nesses casos, não há fixação dos limites para o exercício da posse, de tal modo que os copossuidores exercerão ao mesmo tempo a posse sobre a integralidade daquele bem. Se, contudo, no contexto da composse for possível discernir a parte certa e determinada do bem copossuído, podendo identificar a qual cada um dos possuidores exercerá posse autônoma,
estaremos diante de uma posse pró-diviso, possível de dividir. Então nós temos um exemplo de composse, é quando temos um imóvel locado por 2 ou mais indivíduos sobre a mesma coisa indivisa, isto é, o mesmo apartamento. Chamamos isso de composse, que também é chamada de compossessão. Na composse, os locatários têm o direito de usar o bem inteiro, desde que um não impeça o outro de utilizá-lo. Em uma situação de composse, será que um dos locatários pode ajuizar uma ação sozinho? Para respondermos a essa questão, temos que analisar o artigo 73 do Código de Processo Civil, no parágrafo 2º. Esse parágrafo diz que, nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu, somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Com base nesse artigo, a gente percebe que em uma ação possessória, eu posso ajuizar uma ação sem a necessidade de autorização da minha esposa. No entanto, em uma questão que envolva composse, de acordo com o parágrafo 2º do 73 do CPC, seria indispensável a participação da minha esposa ou da minha companheira, conforme o parágrafo 3º do mesmo CPC. Aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Já sabemos que para identificar o proprietário temos que ter o grude, gozar, reaver, usar e dispor. E quando se fala em possuidor, é porque não estão presentes todos esses poderes. Lembre-se que apenas um deles já é suficiente para configurar o possuidor. Já sabemos identificar também a composse, que é quando 2 ou mais pessoas possuírem uma coisa indivisa. Vamos falar agora da figura do detentor, que tem previsão no artigo 1198 do Código Civil. São necessárias algumas observações para diferenciar a posse da detenção. Aparentemente, aos olhos de quem vê de fora, tanto o possuidor como o detentor podem agir como se donos da coisa fossem. No entanto, há cenários em que uma pessoa, apesar de exercer poderes de fato sobre um bem, não é possuidora e permanece num patamar inferior. O detentor também é conhecido como fâmulo da posse ou servidor da posse. Marque, fâmulo da posse ou servidor da posse. Esses são os nomes que o detentor pode adquirir também. Marque isso aí para não confundir na hora da prova. Porque se você não conhece as terminologias que são utilizadas, isso faz com que você possa errar uma questão. Então é imprescindível que você conheça as terminologias. Bom, o detentor, ele é um sujeito que exerce poderes inerentes a quem é possuidor, mas é a mando deste. Em outras palavras, o detentor não é possuidor, mas mero mandatário do exercício da posse. São detetores, quer ver? Empregados domésticos. Em relação aos móveis que guarnecem o imóvel ali, que se encarregam de limpar, os funcionários públicos em relação à mobília, que eles utilizam para o exercício das suas funções. Nós temos o caseiro em relação ao sítio, cuja posse é exercida por seu patrão. Nós temos o motorista em relação ao veículo, cuja posse é exercida pelo seu patrão também, entre outros. Vejamos o artigo 1198 do Código Civil. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste, e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Então nós vemos aí o empregado doméstico, o administrador da sua fazenda, todos esses aí são detentores. Olha o parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve esse artigo em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor até que prove o contrário. Nós podemos concluir, da leitura deste artigo, que o detentor não tem posse. O detentor não é possuidor. Ele é um mero mandatário do exercício de posse, porque conserva em nome de outra pessoa. Segundo Arnaldo Rizzardo, na detenção, alguém retém consigo a coisa exercendo controle sobre ela em nome de outrem, a quem esteja subordinado por relação de dependência. Com base nesse conceito, podemos concluir que a detenção impede a configuração da posse e, por isso, impede o ajuizamento de uma ação possessória. Então, quem tem a detenção, o empregado doméstico, pode entrar com uma ação possessória para você?
Não. O seu motorista pode entrar com ação possessória para você? Não, porque eles são detentores e eles não poderão. Imagine que você tenha uma fazenda em determinado local do país e em determinado dia um movimento sem terra pretende invadi-la. E somente fica na propriedade do seu caseiro. Ele não tem legitimidade para mover uma ação para impedir a invasão, porque ele não é possuidor e se detentor. Ele teria apenas uma legítima defesa da posse e poderia tentar impedir. Não sei se iria conseguir, mas poderia tentar. Também não teria legitimidade para propor uma ação de reintegração de posse caso toda a fazenda fosse invadida, porque ele não tem a posse. Já você poderia propor ação, porque você é o proprietário possuidor. Se o caseiro propusesse ação, o juiz extinguiria o feito sem resolução do mérito, nos termos do 485 do CPC, por falta de interesse e legitimidade. Está lá também no artigo 17 do CPC. Confere esses artigos. O Código Civil, no artigo 1208, apresenta outra hipótese. Outra hipótese de detenção e não de posse. Olha, 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição, os atos violentos, os atos clandestinos, senão depois de cessar a violência ou de cessar a clandestinidade. Se você permitir alguém ficar na sua casa, isso não gera posse. Isso pode ser considerado atos de mera permissão, tolerância. Não se esqueça que atos violentos ou clandestinos não geram a posse. Beleza, até aí? Vamos falar da aquisição e da perda da posse. Nós sabemos que a posse pode ser transmitida por ato inter vivos ou causa morte. A posse pode ser adquirida também de forma originária e de forma derivada. No primeiro caso, ela é adquirida sem nenhuma impureza. Ela não terá nenhuma ligação com a posse anterior. Ou melhor, o possuidor não herdará a posse do antigo possuidor com os vícios que atingiam. Ao contrário, adquire a posse contra a vontade do antigo possuidor e não há, nesse caso, transmissão e sim aquisição unilateral. Na posse adquirida de forma derivada, ela manterá os mesmos caracteres da posse anterior, ou seja, eventuais vícios estarão ligados a ela. De acordo com o artigo 1204 do Código Civil, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Você não pode esquecer quais são os poderes inerentes à propriedade: gozar, reaver, usar e dispor. E o artigo 1205 apresenta quem pode adquirir a posse. Olha lá o artigo 1205. A posse pode ser adquirida: 1. Pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, por exemplo, um advogado. 2. Por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação, de confirmação. Essas são as possibilidades. Se a posse é de boa-fé, você vai receber a propriedade de boa-fé. Mas, se for de má-fé, você também irá recebê-la de má-fé. Nós temos que isso aí acompanha. E o artigo 1223, ele afirma para a gente que perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem a qual se refere o artigo 1196. E aí você volta a esse artigo para conferir. E quais seriam os poderes inerentes à propriedade? Não se esqueça: gozar, reaver, usar e dispor. Lembra do macete grude? Se você perde esses poderes, você perde a posse. Muita atenção com relação ao artigo 1224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Sua propriedade foi ocupada há 9 meses. E só hoje você tomou conhecimento. A data que é considerada para a perda da posse é a data de hoje. Salvo se você já havia tido notícia do esbulho dias anteriores. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Vamos tentar apresentar a classificação da posse agora. A primeira classificação é saber identificar a posse direta e indireta. Isto é, a posse pode ser direta ou indireta. Isso ocorre quando temos a posse plena de um imóvel e resolvemos desdobrá-la. Esse fenômeno vai gerar posse direta
e a posse indireta do outro lado. Se você tem um imóvel e você aluga para uma outra pessoa, ela terá a posse direta e você a posse indireta. Você tem que fixar que tem posse direta é o locatário, o comandatário, o usufrutuário, o depositário. Eles têm posse direta. Agora, por outro lado, tem posse indireta o locador, o comodante, o nulo proprietário e o depositante. É o contrário aí. O artigo 1197, temos a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a posse indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Olha, o direto pode defender a posse contra o indireto. É quando você pleiteia um imóvel que foi locado. Você tem a posse indireta. E quem tem a posse direta pode se defender. A segunda classificação da posse que é apresentada é a posse justa e a posse injusta. É injusta a posse violenta que surge de um esbulho ou de uma ocupação clandestina ou ainda uma posse precária. Se a posse é violenta, ou brota de um esbulho, ou é feita de forma clandestina ou precária, que é como se fosse uma apropriação indébita, ela é injusta. Se a posse é violenta, clandestina ou precária, ela é injusta. Se você aluga um imóvel e tem que devolver em determinada data, se você não devolver, essa posse será injusta. Essa posse era justa até essa data. Após essa data, se você não devolveu, ela se torna injusta. Se a posse não for violenta, não for clandestina e nem precária, ela é justa. Temos a última classificação que diz que a posse pode ser de boa-fé e posse de má-fé. Já vimos isso. 1201. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Vamos dar um exemplo. Imagine que você ocupe um terreno, acreditando que estava abandonado e faz uma plantação. Futuramente, no momento de colher os frutos da sua plantação, você descobre que o terreno tinha um proprietário. Esses frutos pertencem a você ou ao proprietário? Serão seus. Sabe por quê? Porque você era um possuidor de boa-fé. Então você tem direito enquanto durar os frutos percebidos. Mas se a posse for transformada de boa-fé para posse de má-fé, perderá o possuidor, você, o direito aos frutos pendentes e aos colhidos por antecipação, os quais devem ser restituídos após o abatimento das despesas com a produção. É o que nós extraímos da leitura do 1214, parágrafo único. Olha, o possuidor de boa-fé tem direito enquanto ela durar aos frutos percebidos. Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Devem ser também restituídos frutos colhidos com antecipação. Além disso, o possuidor de má-fé responderá por todos os frutos percebidos e colhidos, partindo-se da premissa de que não poderá o sujeito que perdeu a posse em favor do possuidor de má-fé ser prejudicado pelo ilícito, no caso, um esbulho ou uma turbação que foi praticada por ele. Além disso, recairá sobre o possuidor de má-fé o dever de indenizar relativamente aos frutos em razão da não oportuna colheita, sendo que tanto num quanto no outro caso, ainda que se trate de possuidor de má-fé, em respeito à máxima que veda o enriquecimento sem causa, haverá o direito de amortização das despesas com produção. Não se esqueça, se você sabia que o terreno tinha um proprietário, nós caímos no 1202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. E qual a consequência que se ele não ignora? É o 1218. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que, de igual modo, se teriam dado, estando ela na posse do rei bidicante. O artigo 1220 também é interessante a leitura dele. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidos somente as benfeitorias necessárias, olha aqui, ó, somente as benfeitorias necessárias,
Não lhe assiste o direito de retenção pela importância dessas, nem o de levantar as voluptuárias. Eu falei aqui os pontos mais importantes, mas é obrigatória a leitura dos artigos 1210 a 1224 para que você possa fixar. Pare a aula agora, faça a leitura agora desses artigos, porque depois você vai perceber que com a resolução dos exercícios vai ficar mais fácil. E lembrando, se você faz os exercícios, se você estuda a matéria, você vai fixar mais. E tem que fazer os exercícios novamente. Eu coloco geralmente 2 vezes na plataforma e depois, mais à frente, eu coloco eles novamente, porque você só vai aprender pela repetição. Grande abraço e até a próxima aula.